Eu quero mostrar para vocês aqui um texto que o Jamil publicou, está no UOL, para quem quiser ver, olha aí, 1 milhão de motivos para se indignar. Tá vendo? Uma foto super expressiva. O pessoal cavando as sepulturas aí com máscara, com equipamento de proteção individual, esse flagelo humano passando pelo nosso nariz sem nos sensibilizar, sem nos indignar, sem nada disso. Olha, matéria linda do Jamil. Tá aí, olha, eles são maridos, esposas, irmãos, primas, amigos, companheiros de trabalho e tantos avós e avós que representavam a sabedoria de comunidades inteiras. Para muitos deles, não houve forma de dizer adeus. Milhares de famílias foram impedidas de dar um último beijo. Pessoas amadas se foram sem um abraço de despedida, sem ouvir uma declaração de amor sussurrada no ouvido. A Covid-19 transformou o mundo, revelou o melhor e o pior da humanidade, mas, acima de tudo, nos deixou claro que chegamos a um limite do populismo, um limite da desigualdade, um limite da soberania, um limite do descartável, inclusive de seres humanos. Jamil, bom dia para você, que belo texto, viu, Jamil? Eu não consigo me conformar com a indiferença da gente aqui no Brasil a um número tão espetacular desse, principalmente porque nós temos responsabilidade por quase 15% desse número, a despeito de sermos pouco mais de 2% da população mundial, Jamil. É isso, Fábio. Bom dia, Lu, bom dia a todos. De fato, é uma marca, obviamente, eu diria até artificial, porque o número provavelmente é maior. Agora, é uma marca que precisa ser justamente, eu não diria colocada, explicitada, mas que ela precisa servir porque ela é simbólica, né? E ela é simbólica disso tudo aí que a gente está falando, da desigualdade, do desprezo, simplesmente de ignorar que isso seja um problema. Ainda ouvimos gente dizendo, mas tem tantas outras coisas que matam mais, né? E aí você fala, bom, então não entendeu nada do que está acontecendo. Porque, de fato, essas pessoas que morreram, obviamente, elas explicitam também uma profunda desigualdade. Eu até coloco no texto, como é que a gente pode aceitar ainda hoje, né, que rico lava a mão e pobre não lava a mão? Porque é isso, né? É relativamente simples a disparidade. A disparidade é tão profunda que a gente não está falando, não, o fulano tem 2 iates, a fulana só pode comprar um carro. Não, é muito profundo. Agora, eu até coloco no texto vários outros indicadores que mostram que, de fato, nós estamos vivendo 2 mundos diferentes. Um deles, por exemplo, tem 34 anos de expectativa de vida acima do restante, né? Quer dizer, tem uma diferença gigantesca. Tem gente que está no século passado, e não estou falando do século XX, né, Fábio? Tem o século anterior ainda ao século XX. Então, um pouco disso, um pouco de tem gente que está no século XVI, né? Esse ministro da Justiça, por exemplo, brasileiro, é século XVI, a mais é século XI. Então, é duro. Agora o fato é que, no que se refere à Covid, você vê aí uma certa mobilização de alguns países, mas o que a história da Covid vai deixar é que, de fato, a gente não conseguiu ter uma união global, os países não se uniram para lutar contra o vírus. Isso ficou muito claro, cada um aí lutando pela sua posição, seja no que se refere à vacina, mas ideologias também. Então, você vê aí que, se essa história for contada no futuro, ela provavelmente vai ser contada também no que se refere à falta de uma coesão internacional contra um inimigo que era comum, ou que é comum, mas aparentemente tem coisa mais importante do que a vida e a morte, né? Aparentemente. Jamil, deixa eu te perguntar uma coisa. Estou aqui ainda dentro das matérias que o Jamil faz. O Jamil é uma fábrica de notícias, sabe? É um jornalista desse que dá gosto de conversar com ele, porque cada palavra que ele fala é uma novidade. Esse menino aí, Miguel, né? Esse garotinho, tá no colo aí a foto dele da Mirth. Você se lembra dessa foto, né? Não precisa nem mostrar o rosto, porque a tristeza dessa situação está expressa nessa imagem aí tão tênue, né? Uma mãe com a foto do filho morto no colo. Você se lembra que esse menininho aí foi aquele que morreu porque a patroa ficou com a guarda dele enquanto a mãe ia passear com o cachorro da patroa, e ao voltar ele tinha caído no 9º andar de um prédio na Bahia, né? Um caso que entristeceu e lutou o Brasil inteiro, mas como tudo aqui, o luto é efêmero e ninguém lembra mais disso, mas o mundo lembra, porque esse caso foi parar na ONU, né? E é por isso que o Jamil vai falar para a gente aqui. Enquanto a gente se esquece dessas pequenas desgraças, o mundo vai despertando
para a nossa falta de sensibilidade, não é isso, Jamil? É isso, perfeito, Fábio. De fato, hoje pela tarde, aqui, ainda pela manhã, no horário brasileiro, o grupo de trabalho sobre a situação do racismo e afrodescendentes vai apresentar um novo relatório ao Conselho de Direitos Humanos, relatório global, não é um relatório sobre o Brasil, mas olha só, esse caso é mencionado de uma forma explícita como um exemplo, e aí a gente sabe do que um exemplo do racismo sistêmico que existe ainda em alguns países, no caso aí, claramente no Brasil, e mostrando basicamente o custo do racismo sistêmico na pandemia. Porque qual é de que forma a ONU trouxe esse caso para o Conselho? De uma forma até bastante, eu diria, eu pelo menos achei bastante inteligente, achando, olha, a criança não tinha escola, né, por conta da pandemia. Ela não tinha escola e não tinha onde ser deixada. E aí, ao não ter onde ser deixada, a mãe tinha que trabalhar, porque era empregada doméstica, e aí o texto ainda diz, e no Brasil, empregada doméstica é considerado como trabalhos essenciais, né? Obviamente com um recado muito claro de crítica. E aí colocando, olha, o garoto não tinha para onde ir e a mãe levou ao trabalho. Então, tudo isso mostrando que não é o acidente em si, ou a culpa ou não da pessoa que cuidava, não é disso que o texto trata, mas trata do fato de que você simplesmente não tinha uma resposta a uma situação como essa, que é, de fato, um reflexo de um racismo sistêmico. Então, vamos ver como é que o governo vai responder hoje. Ontem, ninguém do governo se pronunciou, fiz um pedido ao Itamaraty para se pronunciar, zero, nem mesmo resposta estamos avaliando, né? E depois me disseram, não, amanhã a gente responde durante o debate. Então, vamos aguardar e vamos ver aí o que vem. Agora, também hoje, Fábio, já antecipando para você aí, a deputada federal Talíria Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro, ela entrou com recurso, basicamente, na ONU, pedindo, basicamente, proteção e pedindo que a ONU pressione o governo brasileiro a dar explicações, porque ela revela numa carta endereçada aos relatores da ONU que está sendo alvo de ameaças de morte. Vamos só lembrar, ela é uma pessoa que tinha uma relação bastante próxima a Marielle Franco, a atuação dela é muito parecida, inclusive, à da Marielle. Ao longo de vários anos, ela vem sendo alvo de ameaças, mas, segundo ela, desde meados deste ano, isso ganhou uma proporção preocupante. Ela relata aí pelo menos 5 casos concretos de ameaças de morte que ela sofreu. Ela passou a ser acompanhada pela Polícia Legislativa, mas não mais do que isso. E aí, claro, sabendo que a situação no Brasil é frágil, sabendo do histórico que nós temos, ela então faz esse recurso à ONU, mostrando, claro, não é ela que diz isso, mas mostrando, claro, que a fragilidade da democracia brasileira ela se expõe, inclusive nesses casos.